A gente viveu uma semana passada cheia de coisas acontecendo, né? A gente viu Ramagem fugindo, a gente viu uma prisão do Bolsonaro acontecendo, depois de uma vigília e de uma tentativa de rompimento da sua tornozeleira eletrônica. Muita gente duvidou e aí teve o fatídico vídeo da tornozeleira praticamente queimada com ferro de solda. E aí, nesse meio tempo, com a prisão do Bolsonaro, a gente também viu o bolsonarismo meio que responder eu vou dizer ruir, mas não no sentido de perder força, que isso eu quero te perguntar, mas assim, muita gente se atacando ali entre eles, enfim. Aconteceu muita coisa de lá para cá. Como é que você tem visto esses últimos dias da política nacional brasileira? Muito boa tarde. Bem, boa tarde, Rodolfo. Olha, eu acho que na realidade a gente está vivendo momentos muito intensos, né? Que não são só de agora. Essa última semana, esses últimos 10 dias, foram particularmente intensos, né? Acho que você fez aí uma sinopse muito interessante de tudo que aconteceu. Se a semana que passou já foi uma semana muito pesada, essa já começa com tudo, né? Porque a gente tem, né, na terça-feira já a definição do cumprimento da pena. Exatamente, né? Importantíssimo falar. Pelo Bolsonaro e pelos generais. Pô, o general Heleno preso, nossa. Braga Neto, essa galera. Caras que estão desde a ditadura aí, né? Por da liberdade. Generais de 4 estrelas. Né? A gente tá falando do topo da carreira. Alta patente. Alta patente, o que é um fato único. Né? A gente nunca teve generais que tenham sido sentenciados por tentativa de golpe de Estado no Brasil. A gente teve lá no começo da República o Hermes da Fonseca, que chegou a ser detido num dado momento, mas ele não foi sentenciado, também por tentativa de golpe. Mas eu acho que é o único caso que a gente pode mencionar de um general ou de um marechal, né, no caso, que tenha sido penalizado por esse tipo de conduta. Então, acho que só nisso aí a gente tem uma semana mais do que histórica, né? A gente tem um rompimento aí de paradigma em relação àquilo que foi o funcionamento da política brasileira ao longo de décadas, desde a proclamação da República. A gente podia fazer uma recapitulação. A proclamação da República já nasce com um golpe militar. Sim. Né? Ela é um golpe militar. Né? A gente tem a chamada República da Espada, que são aqueles primeiros anos ali com Deodoro da Fonseca e com o Floriano Peixoto. Aí a gente tem o Marechal Hermes, mais à frente, que tenta um golpe. Tem até a campanha civilista do Rui Barbosa, justamente por conta da atuação dos militares de intervir na política. Aí Getúlio sobe ao poder em 30, apoiado pelos tenentes, movimento tenentista. De novo, os militares ali. A Coluna Prestes já havia sido um movimento de militares 5 anos antes da subida do Getúlio ao poder, em 1925, portanto, fazendo 100 anos agora. A gente tem depois o próprio golpe, ou autogolpe do Estado Novo, também com apoio militar. Aí o Getúlio é derrubado em 45 com apoio militar. Aí o Getúlio é pressionado pelos militares ao longo de todo o seu mandato, em que ele sucede a um general, que era o ministro da guerra dele, que era o general Dutra, que virou presidente da República, e aí vem o Getúlio e é pressionado pelos militares, se suicida, em grande parte por essa pressão. Logo depois de um atentado, né, que o chefe da polícia do Getúlio, o Gregório Fortunato, fez, que acabou matando um tenente-coronel da aeronáutica, e isso produziu mais crise ainda no meio militar. Aí vem depois o Juscelino eleito, tentam impedir a posse do Juscelino, de novo com pressão militar. Aí você tem o chamado contragolpe preventivo do general Lott, que foi para impedir que os outros militares dessem o golpe no Juscelino. Aí o Juscelino consegue até governar com relativa tranquilidade, vem o Jânio, renuncia, vai assumir o João Goulart. João Goulart vai assumir, tentam impedir que ele assumisse como presidente, quem? Os militares. Forçam a aprovação da emenda constitucional do parlamentarismo para impedir que o presidente, mesmo tomando posse, governasse. Ela é derrubada depois num plebiscito. E aí o Jango finalmente é derrubado, né, o João Goulart, num golpe em 64 e 21 anos de ditadura. Então, ditadura militar correu solto. Nossa. E mais a tutela militar durante a Nova República. Influência na Constituinte. E volta tudo com já o governo Temer, quando ele nomeia um militar, um general, para ministro da Defesa. E a ideia do Ministério da Defesa era justamente não ter militares nesse tipo de posto, subordinar os militares a um civil, para mostrar que o poder militar é subordinado ao poder civil, mas aí o Temer consegue reintroduzir os militares nessa posição. E quando... Isso é pouco lembrado, hein? Isso é importante. Pouco citado. É muito importante. Pouco citado. É muito importante isso, porque abriu a porta, né? Então, quando o Bolsonaro assume, ele como um ex-militar, um militar reformado, e leva um monte
de militares para dentro do governo, ocupa vários cargos que não tem nenhuma natureza militar com militares, ele já está, na verdade, entrando numa porta arrombada pelo Temer. Então, acho que isso é importante mencionar. Então, você vê, é um contexto de presença militar na política brasileira mais secular, né? Me intriga um pouco, por que tanta presença histórica dos militares no comando do Brasil, sendo que o Brasil não é um país que se envolveu em grandes guerras, em grandes batalhas territoriais e tal? Por que você acha que sempre pairou sobre a política nacional esse protagonismo do militarismo? Olha, acho que tem, Felipe, algumas coisas que vão mudando, né, ao longo do tempo. Acho que uma primeira questão importante é o fato de que, você falou das guerras, os militares que voltam da Guerra do Paraguai acham que não receberam o reconhecimento devido. Isso gera uma insatisfação, gera uma questão militar no interior do Império, né? E isso vai ser um dos fatores que acaba produzindo a derrubada do regime monárquico no Brasil com o impulso militar. Então ali você tinha uma insatisfação, e aí vamos dizer, de militares realmente engajados em ações militares em conflitos regionais. O Brasil teve, né, ao longo do período monárquico, alguns conflitos territoriais, né, com países vizinhos, né, com a Argentina, um dado momento, depois a Guerra do Paraguai, que foi o mais importante. Então tinha uma participação. Mas depois que quando vem a República, basicamente não tem. Só que você tem um elemento importante na formação dos militares já desde lá do começo, que é o pensamento positivista. E esse pensamento positivista fazia com que os militares se vissem na posição de serem grandes cidadãos e que deveriam zelar pelos interesses do país, sendo que eles tinham uma vantagem que é terem um instrumento estatal do monopólio da força, que não é dos militares, é do Estado, mas eles eram os que manipulavam essas ferramentas. Né? Então eles têm uma vantagem em relação aos outros, falar, a gente vai zelar por esse negócio aqui. A própria proclamação da República já tem esse caráter, muito da atuação dos militares ao longo da primeira metade do século XX é muito caracterizada por isso. E no contexto da Guerra Fria, isso acaba se somando, essa ideia do militar cidadão, a ideia de que os militares também deveriam, no contexto da Guerra Fria, zelar pela, vamos dizer, proteção do Brasil do perigo comunista. Né? Então você tem essa noção, as coisas se somam, você tem uma ideologia de segurança nacional que vai ser muito formada por militares brasileiros que vão fazer cursos de formação, sobretudo em academias militares americanas. Antes disso, eles vinham mais de academias militares francesas, alemãs, mas a partir daquele momento, muito academias militares americanas. Então, o contexto de Guerra Fria leva a isso, e aí reforça uma tendência que já estava presente. E aí, de uma certa tendência de intervenção que os militares faziam periodicamente na política, né, na proclamação da República fica um tempinho, mais sai. Né, em 30 com Vargas e sai. Né, depois em 45, mais sai. Em 64 eles vêm e ficam. E aí a coisa muda. É um regime das Forças Armadas como instituição que a gente tem na ditadura. Né, e isso produziu uma percepção deles ainda mais de uma corporação que deveria se comprometer com questões de natureza política. Só que junto com o bônus vem o ônus, né? E qual foi o ônus ali? O ônus foi que isso começou a produzir uma disputa política interna às Forças Armadas. E essa disputa política interna às Forças Armadas começa a gerar divisões ali. E o que é uma das coisas centrais para os militares? Hierarquia e disciplina. Se você tem disputa política interna, não tem hierarquia e disciplina. Exatamente. Né? E essa é a grande crise que se produz, que faz com que, num dado momento, sobretudo a partir ali do governo Geisel, o grupo dominante dentro das Forças Armadas começa a falar, olha, hora de cair fora para a gente não sofrer mais corrosão interna. Mas cair fora sem cair fora totalmente. Então, se mantém essa tutela. E essa ideia que muita gente cultiva, alguns vieram defender isso recentemente, até o jurista Davis Gandra, por exemplo, de que os militares seriam uma espécie de poder moderador na política brasileira. Então, você tem uma crise, eles vão lá e intervêm. Poder moderador aonde? Né? Onde isso está escrito? Não está escrito em lugar nenhum. Né? E com base em que princípio de legitimidade? Nenhum também, é só com base na imposição pela força. Né? Mas me parece que com o fracasso dessa tentativa de golpe do bolsonarismo recente, com apoio de setores importantes das Forças Armadas, ainda que isso que é importante dizer, porque assim, coisa cai por terra. Se todo o militarismo brasileiro apoiasse o golpe, ele iria acontecer. Sem dúvida nenhuma. Não tem a menor condição de evitar. Então, para o golpe não ter acontecido, ele foi freado, ele foi freado também numa alta patente ali militarizada que foi contra isso. E assim, uma coisa que eu percebo no campo mais progressista, quando se fala da ala militar, dificilmente se faz essa distinção entre militares e militares.
Como que o senhor vê a atuação da ala militar que brecou esse golpe? Eu acho que essa ala brecou mais por medo do que por juízo. É mesmo? Sinceramente. Medo de quê? Medo das consequências que adviriam disso. Né? Por exemplo... Acho que eles queriam. Eu acho que muitos ali queriam, ou se não queriam tão ativamente, também não se opunham muito fortemente. Mas me parece que a gente teve uma situação um pouco ao contrário do que ocorreu em 64. Em 64 você tinha um grupo que era conhecido como grupo legalista, que ao ver a indisciplina crescer nas Forças Armadas, em certa medida até com participação do executivo, que perdoava militares revoltosos e coisas do gênero, acabou embarcando para evitar justamente que houvesse essa divisão interna. Acho que esse foi um ponto. E aí, digamos, a unidade se gerou ali. Nesse segundo momento, acho que existem algumas diferenças importantes. Uma primeira é que o processo foi um pouco ao contrário. Setores que talvez nem fossem tão legalistas, mas ficaram com receios do que poderia vir depois. Tem uma frase que é atribuída a um dos generais ali, que é a seguinte, que ele falou: eu não quero ter 20 dias de glória para depois ter 20 anos de tormento. Né? Por quê? Porque poderia começar a ser cobrado do que viesse a acontecer, dependendo de como esse governo militar ou semi-militar que viesse a ser instalado produzisse, a cobrança também podia chegar lá na frente. Você teve muitas... Seria uma revolta da opinião. Imagina, você quebrar uma democracia no Brasil, quanto isso ia produzir de revolta. Isso teria custos. Cara, custos altos, muito altos. Inclusive externos. É bom lembrar que era governo Biden naquele momento e que o governo Biden deu vários recados, alguns abertos, explícitos. O secretário de Defesa americano veio para cá, ele se reuniu com militares brasileiros e num discurso que foi publicado, saiu nas redes de televisão e tudo mais, ele falou claramente que militar não deve se meter em política em democracias. Para bom entendedor, é a palavra basta. Recado direto. Direto. Pô. Fora o que se conta que houve de conversas mais reservadas, inclusive no sentido de militares brasileiros perderem certas regalias que têm nas relações com os americanos, em termos de intercâmbio, em termos de ir para as escolas militares, de ter cooperação técnica, coisas desse gênero. Claro que se fosse um governo Trump, é possível que a coisa fosse diferente, mas não era. Então eu acho que muitos ali ficaram com receio do que pudesse vir depois. Né? E alguns talvez tenham percebido que era um governo de aloprados aquele também. Né? A gente vê que, enfim, agora o presidente Bolsonaro justifica que tentou soldar a tornozeleira ou abrir a tornozeleira com base no ferro de solda porque estava tendo alucinações. Né? Será que essas alucinações são novidade ou elas já aconteciam antes? Né? Só no Brasil. Eu acho que é uma coisa. Quer dizer, se o presidente é um maluco, e não é necessariamente só por causa dos remédios agora, mas por um certo tipo de conduta, imagino que alguns militares falam, bem, a gente vai embarcar numa aventura. Então, eu acho que isso também, certamente, pode ter motivado muita gente ali a recuar. Além desse receio da pressão externa, da percepção de que poderia haver uma revolta interna, né, de que você não garante o dia de amanhã, então entrar nessa aventura podia trazer custos mais à frente.